Tem um caso que você já falou algumas vezes pra gente em particular, o caso do César Cielo. Né? Acho que esse é um caso legal, e até pegando um gancho ali das pessoas que estão utilizando cada vez mais a imagem. Fala pra gente um pouco sobre, contextualiza um pouco sobre isso e se é importante a pessoa também pensar na própria imagem como uma marca, sabe? Com Isso certeza. é importante registrar. Com certeza, até porque existem muitas pessoas homônimas, elas pensam que são únicas, que só tem o sobrenome delas. Às vezes a pessoa coloca o nome da empresa, tipo assim, Guerzê Ar-Condicionado, que é o meu sobrenome é Guerzê. Só que existem, no caso de Guerzê não, realmente existem poucos. Mas sei lá, se você for um... Ferreira Ar-Condicionados, por exemplo. Ferrou. Entendeu? Ferrou. Você tem que registrar, ainda que seja o seu sobrenome. A pessoa acha que por ser o seu próprio nome, ela já tem direito de... Mas, uai, é meu nome. Só que o problema é, quando você utiliza o seu nome para comercializar um produto ou um serviço, ele assume o status de marca. Então, ele tem que ser registrado para que tenha devida proteção. Então, resumindo o que Mari falou, se você utiliza o seu nome comercialmente para identificar um produto ou serviço, essa é a definição de marca, né? Um termo utilizado comercialmente para identificar um produto ou um serviço, você deve registrá-lo no INPI para que tenha um direito de uso exclusivo, ainda que seu nome seja Ana Luísa Guerzê. Eu já tive um caso, depois eu vou contar o da Cielo, mas eu já tive um caso lá no escritório de 2 arquitetas primas com o mesmo nome. Nossa. E uma delas teve que parar de usar o nome para atividade de arquitetura. Caraca. E criou um nome de um escritório. Então, assim, e elas têm exatamente o mesmo nome. Então, é muito comum. História de advocacia tem que fazer registro de marca, nome. Porque pensa, o meu e de André... Né? Exatamente. Por exemplo, Ferreira... Miranda. Tipo assim, Ferreira Miranda Advogados. Qualquer um, né? Assim. Então, todo mundo tem que fazer... Eu tenho uma amiga que o sobrenome dela é Passamani. E ela teve um problema com isso, porque Passamani aqui em Vitória, né, tem vários. Sim. E ela teve um problema com isso, com Passamani no sobrenome só de advocacia. Então, qualquer tipo de empresa que utilize o nome, né, para identificar um produto ou serviço, tem sim que fazer o registro para ter exclusividade. Tem casos ainda, assim, que a pessoa não pode utilizar, às vezes acontece, a pessoa perder o próprio nome para utilizar na empresa dela, porque já tem outra. Isso é um ponto relevante. O registro de marca é territorial, ele vale em todo o território nacional. Então, se tem um Ferreira e Miranda advogados em Vitória e outro no Acre, não importa. Só vai poder ter um. Só vai poder ter um. Então, por isso que o sobrenome também é relevante. E o caso do César Cielo foi o seguinte, ele fez uma propaganda para Cielo, que antes era Redcar, não era? Não lembro. Era alguma coisa era desse sentido. Era um outro, a Cielo tinha um outro nome, não sei se era Redcar ou qual que era. Mas tinha um outro nome. Depois que o César Cielo fez essa propaganda, a Cielo mudou para Cielo em razão do César Cielo. E aí ele processou a empresa por utilizar indevidamente o sobrenome dele. E ele perdeu. Porque a empresa registrou e aquele nome assumiu um status de marca. E por ser o sobrenome dele, ele não tem prioridade sobre aquilo. Mas ele continua podendo usar o sobrenome dele? Continua, mas ele não vai poder abrir uma empresa de maquininha de cartão chamada Cielo. Entendi. Ainda que seja o sobrenome dele. Vai ter que ser César Cielo Cartões. Talvez nem César Cielo, porque o artigo do INPI, ele fala que uma marca ela não pode colidir no todo ou em parte, o artigo da Lei de Propriedade Intelectual, desculpa, não pode colidir no todo ou em parte, ainda que com acréscimos, a marca alheia já registrada. Então, ainda que seja César Cielo com esse acréscimo, eu entendo que colide com a Cielo. Vão achar que é causar confusão no consumidor. Mas ele pode, no caso, por exemplo, ele pode abrir uma empresa de podcast, Cielo Podcast. Tem problemas? Não, a atividade é diversa. Então, porque tem a não ser que a Cielo... Aquela questão da classe, né? Exatamente. A não ser que a Cielo tenha um podcast da Cielo. que ela pode registrar. Ela pode registrar Cielo em várias classes, e aí se ela registrar em tudo, o cara não pode utilizar mais o sobrenome dele em nenhum tipo de empresa, praticamente. Esse foi um corte do podcast Nós Digitais, trazendo informações para um digital mais eficiente. Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários o que você mais gostou e sugestões para os próximos episódios. Deixamos na tela algumas sugestões de vídeos para você continuar assistindo nosso conteúdo e melhorar ainda mais o seu digital.